CIEJA Perus 1, atividade 23, área Ciências Humanas, Geografia, atividade a partir da apostila Trilhas de Aprendizagem, volume 2, EJA 2. Você sabe o que é uma anamorfose? Os mapas são uma representação no plano, normalmente em escala pequena. No mapa tradicional, a representação da Terra, continentes, países, estados, municípios, entre outros, é realizada levando-se em consideração a área territorial de cada um, normalmente medida em quilômetros quadrados. No caso da anamorfose geográfica, cada estado é redesenhado de forma que o seu polígono sofre uma deformação proporcional a um tema de interesse. Com esta técnica, consegue-se visualizar o tema de uma forma mais direta. No primeiro mapa da atividade, temos o número de habitantes do Brasil por estado da Federação no ano de 2017. Assim, quanto mais escura a cor do estado, maior o seu contingente populacional. Já o segundo mapa trata do mesmo tema, mas se trata de uma anamorfose. Os estados com maior número de habitantes estão representados maiores que os outros. Para saber mais sobre os mapas anamórficos, vamos assistir ao vídeo. Olá pessoal, meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Para você que curte essa página, mas ainda não está inscrito, por favor, clica aqui no botão para se inscrever no canal e continuar recebendo esse tipo de conteúdo de geografia, aulas, atualidades. Tá? A aula de hoje é sobre anamorfose. No contexto da cartografia, a gente tem diversos tipos de mapas. E como a tecnologia nos permite adaptar mapas de forma tecnológica, a partir do geoprocessamento, por exemplo, eu consigo fazer mapas que se adaptam ao tema. Então a anamorfose, o mapa anamórfico, é um mapa que se adapta ao tema. Então se eu tenho um mapa do mundo sobre população, quem tem que estar maior é a China, depois é a Índia. Tá? Então, porque a China é o país mais populoso e depois a Índia a mais populosa. Se eu fizer um mapa anamórfico de PIB, eu vou ter que ter os Estados Unidos em primeiro lugar, depois a China em segundo lugar e depois a Alemanha, Japão e assim por diante, certo? Então, a anamorfose é um mapa, o mapa anamórfico é um mapa que se adapta ao tema, de acordo com a grandiosidade da informação que ele tenta representar. Vamos a alguns exemplos. Aproveitando o contexto atual do coronavírus, né, na nossa quarentena aí que a gente está vivenciando, né, mortes por Covid-19, né, isso dados atualizados há 3 dias atrás. Tá? Então a gente tem o epicentro aí, a região mais afetada, como sendo a Europa, tá? Onde a gente consegue identificar até alguns países aqui. Esse aqui é a Espanha, né, esse aqui é a França, né, esse gigante aqui, essa bota gorda que a gente tem aqui é a Itália. Tá? Então a Itália infelizmente tem informações aí recentes muito ruins, né? Mais de 14 mil mortes geradas pelo coronavírus, então por isso essa informação bem grande, né? Da Itália aparecendo bem grande aqui. Já os Estados Unidos, né? A gente sabe que já superou vários países até europeus com relação à quantidade de mortes, né? Ainda não estava tão grande. Foi mais recente que o surto acabou se complicando ali dentro dos Estados Unidos. O Brasil ainda numa situação confortável, né? Embora para quem perdeu um parente aí, né, ter 400 mortes, né? Se foi um parente de alguém que está assistindo o canal, certamente não é uma informação menor, né? Então é menor em termos numéricos aí e tal, mas para quem perde um parente sempre é muito triste ouvir assim, morreu pouca gente no Brasil, certo? Vamos adiante. Mortalidade por Covid. Então aqui a gente tem a mortalidade relacionada a mortes relacionadas à quantidade de casos. Então quem é que mais tem morte de acordo com a reportação? Quantos dados de Covid a gente tem, quantos casos e quantas pessoas morreram. Então, mortalidade maior, né, na Índia, né, na China, Índia, porque a gente tem uma grande quantidade de pessoas notificadas e uma grande quantidade de mortes proporcionais.
tá ok? Então isso é muito importante relacionar. Então aqui uma relação de casos reportados para cada 100 mil pessoas, né? Então proporcionalmente, Índia, China estavam numa situação ruim, Europa, né? Certamente esses dados já estão defasados, né? Mas é uma anamorfose que a gente tem aí representando algum período. Esses dados todos vêm do site worldmapper.com, né? Que costuma atualizar bem aí as informações. Preparei essa aula aqui há uns 3, 4 dias atrás, então a Europa ainda nem estava tão grande, né? Certamente a proporcionalidade hoje na Europa está bem pior já, pode ter certeza, tá? Casos, né? Então casos totais, aqui a gente já tem a Europa aparecendo com a maior quantidade dos casos, Estados Unidos também com uma grande quantidade de casos. Lembrando que a mortalidade tem muito a ver, a mortalidade tem muito a ver com a estrutura que cada país tem para receber esse doente, tá? E a quantidade de pessoas, né, por milhão ou para cada 100 mil casos tem muito a ver com como as pessoas vivem. Em um vídeo anterior, falando sobre o coronavírus, sobre a população da Itália, né, a gente sabe que a população europeia ela vive de forma muito mais condensada aqui no Brasil. Então as cidades que tiver maior condensação de pessoas podem sofrer mais aqui no Brasil, com certeza. Por isso que muitas pessoas do interior do Brasil não entendem, né, a gravidade do problema. Porque se as grandes cidades, né, estiverem com os seus leitos comprometidos, a gente não vai ter outros casos de doenças que podem ser atendidos nessas cidades, que normalmente são cidades especializadas e tal. A França teve uma iniciativa, inclusive, né, de tirar as pessoas dos grandes centros e jogar para o interior, né, fazer os hospitais que vão dar tratamento para o coronavírus fora das grandes cidades. Algo que tem dado certo para uma parcela da população, mas ainda registra aí muitas mortes, né? A França chegou a registrar 2 ou 3 dias seguidos mais de 1000 mortes por dia. Imagina onde que você colocaria 1000 corpos por dia numa cidade, seja ela do tamanho de São Paulo, seja ela do tamanho de Paris. Tá? Recursos hídricos. Então aqui a gente percebe a Amazônia representando bem a questão dos recursos hídricos aqui na região da América do Sul. Exportação de peixe normalmente relacionado com países frios, com águas frias, com grande quantidade de nutrientes e alimentos para esses peixes. Aqui em destaque o Chile, né, países europeus e Islândia, Noruega, né, em bastante destaque. Mortes por HIV. Infelizmente essa informação atinge fortemente a África, e não é só porque ela tem uma grande quantidade de casos, é porque a questão religiosa acaba enfrentando aí alguns problemas. Para a questão da religião impede que muitas vezes as pessoas consigam receber o tratamento correto para o HIV, né? O que é um problema, né? Mas você chegar na população e dizer, olha, teu problema é a tua religião, a gente sabe que isso gera conflitos enormes aí mundo afora. Pessoas falando português, óbvio que vai gerar um mapa esquisito. Aqui está o Brasil, ele fica totalmente deformado porque não tem nem como fazer de outra forma, né? Angola, Moçambique, Portugal se destacam. Emissão de carbono, o que chama atenção é que os países do hemisfério norte têm uma grande quantidade de emissão de carbono, né? São países mais ricos, que consomem mais energia e geram mais energia. População, aqui aparece o clássico, né? China e Índia em primeiro lugar, e proporcionalmente a gente vai ter a Nigéria ganhando espaço dentro do território africano, a Indonésia, que é um arquipélago que nem é tão grande assim na região central, né, do globo aqui, ela ganha tamanho porque ela tem 260 milhões de habitantes. A gente não costuma ouvir falar tanto da Indonésia nos nossos noticiários. População, mais um mapa aqui, ó. Então aqui a gente tem população por país, aqui a gente tem população por região, então não está respeitando a fronteira do país. Então por área do planeta que tem maior população, fica grande de qualquer forma dentro do continente asiático. Então aqui está separado especificamente por país. Aqui não, aqui dentro do continente asiático eles distribuem a bolha de acordo, né, indiferente da fronteira que tem no país. População em 2100. Aí, ó, chama atenção o quanto a população africana vai crescer. Isso é muito preocupante porque é um lugar que, em termos de recursos econômicos, é muito ruim. Então, ter muitas pessoas num espaço onde que a questão econômica já é bem ruim, certamente é catastrófico. Tá? Então, essa grande população na África vai sofrer muito nas próximas décadas. É triste, mas é a realidade. As questões religiosas acabam atrapalhando muitas vezes a questão da disseminação das pessoas, né? Tipo, a pessoa não pode utilizar métodos anticoncepcionais, existem muitos estupros também, mas muita gente fala, mas por que tem 8 filhos? Tem 8 filhos porque foi estuprada 8 vezes, e aí? Vai falar o quê para a mulher que tem 8 filhos porque foram 8 estupros? É complicado, né? Então é melhor a gente ficar quietinho às vezes antes de criticar o povo africano por se reproduzir tanto.
Produção de alimentos maior no hemisfério norte do que no sul, embora a gente saiba que o Brasil produz comida para muito mais gente do que o Brasil precisa, e a gente acaba gerando um excedente que vai lá para a Ásia. Tá? A população com ensino superior, hemisfério norte em destaque, assassinato. Ei, Brasil liderando, né? Brasil campeão em assassinatos. Isso aqui de 2015, quando a gente tinha cerca de 60 mil homicídios por ano. Esse indicador, felizmente, vem diminuindo, mas a gente chegou a ter, ainda está na faixa de 40, 50 mil assassinatos por ano. A gente está falando em casos do coronavírus aí, com mais de 50 mil mortes, né, ou cerca de 50 mil mortes, né, e a gente tem essa quantidade de assassinatos no Brasil por ano. Isso vale tanto pela questão da criminalidade, quanto o crime de marido contra mulher, né, contra a polícia, contra criminosos contra a polícia, está todo mundo ali dentro, tá? Então tem muitos culpados. Cristãos, a gente percebe que a população cristã é maior proporcionalmente na Europa. A Europa se sobressai em termos de tamanho. A gente conhece o tamanho do território europeu, ele é pequeno, né? Então ele está proporcionalmente grande aqui porque a Europa é um grande berço cristão que a gente tem como referência. A gente sabe que está ali em Israel, enfim, né? Mas a Europa é um grande berço cristão que é. O norte da África desaparece porque é islâmico. A região do Oriente Médio também fica bem pequenininho. Olha aqui, a Arábia Saudita é praticamente nula a quantidade de cristãos. Exportação de petróleo, olha só, verdinho, cristãos, verdinho, né? Petróleo, exportação de petróleo. Aqui tem um excedente gigante de petróleo, né? A grande parte dos países da OPEP se encontram no Oriente Médio, e a gente vê nitidamente aqui Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Irã, né? Emirados Árabes Unidos, Catar aqui, Emirados Árabes Unidos, Oman, Kuwait, enfim, chama bastante atenção essa informação. Refugiados, muitos, né? Aqui o verdinho estava sendo utilizado como cor para Oriente Médio, né? Então a região do Oriente Médio, Síria principalmente, com uma grande quantidade de refugiados. Tá? Essa informação aqui se refere à Venezuela, por exemplo, muito grande a Venezuela, a quantidade de refugiados. O Haiti aparece evidentemente aqui. O Brasil pequeno, a quantidade, né? Turismo internacional. A Europa é o grande berço do turismo internacional, é o grande lugar onde as pessoas querem conhecer. Eles colonizaram o mundo inteiro, levaram a língua deles para o mundo inteiro. Muita gente pretende fazer essa migração de retorno, ou até, no caso, um turismo de lazer apenas, né, de retorno. Então acaba sendo o grande lugar do turismo internacional, a cidade de Paris, a cidade mais turística do mundo. Muita gente fala, porque Nova York. Só que Nova York não está tão cercada de países ricos quanto Paris. Você tem a Alemanha, a Espanha, tudo isso é turismo internacional. O sujeito sai da Itália, vai para a França, é turismo internacional. E os Estados Unidos só faz fronteira com 2 países, certo? Pelo menos no território principal deles ali. Valeu! Questões. 1. A partir da explicação, o que é uma anamorfose? Qual dos mapas representa uma anamorfose? 2. A partir da leitura da anamorfose, qual estado brasileiro possui o maior número de habitantes?